Oi, pessoal, meu nome é Jéssica, eu fiquei responsável pelo grupo 4, juntamente com a Franciele e com o Luiz Felipe, e nós ficamos responsáveis por pesquisar sobre os aspectos fisiológicos e clínicos da surdez. Então, durante esse seminário, nós vamos tratar de assuntos como o que é som e como que ele se propaga no ambiente, porque para nós entendermos como funciona o mecanismo auditivo, nós temos que entender como que esse som chega até os nossos ouvidos. Também vamos estudar sobre a anatomia da audição, como que funciona esse mecanismo da audição, também sobre as deficiências auditivas, os tipos de deficiências auditivas e as causas, o que leva uma pessoa a perder parcialmente ou até totalmente a audição. Também vamos estudar sobre os exames clínicos que levam ao diagnóstico dessa perda auditiva, né? Porque muitas vezes é necessário esse exame para ter um diagnóstico nos primeiros sintomas, né? Aí também vamos falar sobre as próteses que essas pessoas podem utilizar, quem que pode utilizar, em qual grau de surdez essas pessoas podem utilizar essas próteses. Primeiramente, para entender todo esse aspecto do mecanismo auditivo, nós temos que saber, primeiramente, o que é som. Como que esse som chega até nossos ouvidos. Som é basicamente a vibração mecânica que se propaga pelo ar e chega ao nosso ouvido. E quando essa vibração chega ao nosso ouvido, ela é chamada de vibração sonora. Sendo assim, o som é o conjunto de vibrações e ondas mecânicas que podem ser ouvidas. Aí temos o grau de frequência, né? Que esse som pode ser ouvido. O ouvido humano, ele consegue distinguir sons entre 16 e 20 mil Hz. Eu até trouxe uma imagem aqui para ilustrar. Aqui. Nessa imagem, podemos ver que abaixo de 20 mil Hz, de 16 mil Hz, na verdade, podemos chamar de infrassom, que são sons que não são perceptíveis para o ouvido humano, que cachorros, na maioria das vezes, conseguem distinguir esse som, mas o ouvido humano não pode. Aqui está 20 mil Hz, entre 16 e 20 mil Hz são sons audíveis, são sons que o ser humano pode distinguir. E o ultrassom são sons acima de 20 mil Hz que o ouvido humano não suporta, que são frequências acima do que o ouvido humano pode suportar. E a propagação? Como que se dá essa propagação dessa onda sonora? A propagação se dá basicamente pelo ar, ou seja, quando essas ondas elas entram em contato com essas moléculas do ar, essas moléculas vibram formando o som. Então, basicamente, o som é propagado pelo ar. Então, essas ondas sonoras, essas ondas chegam aos nossos ouvidos através do ar. Lembrando que essa onda, ela não pode ser transportada, ela não transporta matéria, ou seja, ela é energia, ela é basicamente energia. Também, então, um exemplo de onda sonora é a nossa voz, né? Que quando nós falamos, nossas cordas vocais vibram e essas vibrações, elas entram em contato com as moléculas do ar formando o som. Aí a gente codifica de acordo com a língua que a gente está inserido, né? De acordo com essa codificação, a gente entende o que o outro quer falar. E
como, né, esse som chega ao nosso ouvido, como que nós conseguimos distinguir essas ondas, esses sons, e conseguimos nos comunicar através de palavras, que essas vibrações sonoras vão produzir, né? Aí nós entramos na parte da anatomia da audição, como que essas vibrações chegam ao nosso ouvido e como nós conseguimos codificar esses sons. Então, vamos entender agora como que é essa anatomia, como que funciona esse aparelho auditivo, né? Vamos colocar aqui uma imagem. Ela vai... Opa. Opa, desculpa. E vamos entender como que se dá essa anatomia da audição. Aqui podemos ver um desenho que ilustra nosso aparelho auditivo. Podemos ver que ela é dividida em três etapas, né? Alguns artigos vai falar de ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. No ouvido externo, a gente vai encontrar o pavilhão auricular, que vai ser o captador de som, vai ser por onde o som vai entrar, e também o canal auditivo, que é por onde vai passar o som, é o condutor do som até o ouvido interno. Como o nome já diz, a orelha, o ouvido externo é a parte mais externa do nosso aparelho auditivo. Ele vai ter um papel também de proteção ao ouvido interno, como se fosse uma proteção mesmo, para não acontecer nada com os aparelhos mais internos da audição. Ao ouvido médio, ele vai fazer parte a membrana timpânica e a cadeia de ossículos. Essas cadeias de ossículos, elas vibram e elas vão transmitir, né, as vibrações sonoras do ouvido externo para o ouvido interno. Então, elas, junto com a membrana timpânica, ela vai transmitir essas vibrações do ouvido externo para o ouvido interno. Esses três ossículos são chamados de martelo, bigorna e estribo. São bastante conhecidos. Essas vibrações resultantes do contato desses ossículos com a membrana timpânica, essas vibrações elevadas são transmitidas para a cóclea, ou caracol, como é conhecido, né? A cóclea é responsável por converter os impulsos, as vibrações sonoras em impulsos elétricos. E a partir do nervo auditivo, essas vibrações elevadas ao cérebro. Aí, esses impulsos elétricos que foram convertidos pela cóclea é enviado para o cérebro através desse nervo auditivo. Na imagem aqui, podemos ver esse ouvido externo, esse ouvido médio, que é aqui a membrana timpânica, e aqui a orelha interna, o nervo vestibular, a cóclea ou caracol, e através
desse mecanismo é enviado o som até o cérebro. E quando ocorre alguma falha, algum trauma nesse aparelho auditivo, aí nós temos as deficiências auditivas, né? Que podem ser parcial ou total. A perda auditiva moderada é quando uma pessoa não consegue distinguir sons menor que 50 decibéis. Então, as pessoas que não conseguem distinguir sons abaixo de 50 decibéis, eles são considerados com problemas auditivos moderados. Os avançados, como na perda auditiva severa, são abaixo de 80 decibéis e profunda 91 decibéis. Essa perda auditiva severa e profunda são consideradas as próteses, mas nem sempre essas próteses podem fazer com que a pessoa escute bem. E abaixo acima desses níveis, na verdade, são consideradas surdez total. A pessoa não consegue ouvir nada e o aparelho auditivo não vai surtir efeito na audição dessa pessoa. Quais são as causas que quais são as causas que podem fazer com que a pessoa perca a audição? Primeiramente, o envelhecimento. Boa parte das pessoas, se não todas, vão perder até 40% da audição a partir do momento que ela vai envelhecendo. Então, todas as pessoas vão perder um pouco da audição à medida que a pessoa for envelhecendo. Também podemos falar sobre, podemos considerar os ruídos também, a exposição aos ruídos uma causa de perda auditiva, né? Essa exposição a ruídos altos, ela vai prejudicar a audição ao longo do tempo. A pessoa que está exposta a ruídos muito altos, a situações assim, ela vai ter uma dificuldade auditiva ao longo Outras causas também são infecções, que pode dar no aparelho auditivo. Alguns medicamentos também podem interferir nessa audição. Também tumores podem fazer com que a pessoa possa perder essa audição. Também má formação, fatores genéticos, entre outros. E quais os tipos dessas deficiências auditivas? Elas são divididas em 3. São elas sensório-neural, que é causado devido aos danos ocorridos na célula que fica na parte interna do ouvido. Então, como exemplo de uma perda auditiva sensório-neural é a idade, que essa célula vai envelhecendo e a partir do momento que ela vai envelhecendo, a pessoa vai perdendo gradativamente a audição. Pode ser condutiva, ou seja, a deficiência auditiva em que a habilidade auditiva para conduzir o som para o ouvido interno é bloqueada, ou seja, esse som não consegue passar pelo canal auditivo e chegar até o ouvido interno. Então, tem uma obstrução dessa passagem. Um dos exemplos pode ser a grande quantidade de cera no ouvido, que pode ser um fator de perda de audição. Pode ser também infecções, perfurações do tímpano, tumores, esses exemplos podem ser causas de perda auditiva condutiva. E também ela pode ser mista. Ela pode ser tanto sensório-neural como condutiva, que é quando
o prejuízo do ouvido externo e interno é atrapalhado e atrapalhando também a passagem de som e prejuízos no nervo auditivo. Ou seja, não tem essa passagem do som no aparelho auditivo até o ouvido interno, e também tem um comprometimento, né, desse nervo auditivo. Alguns exemplos que a gente pode citar são fatores genéticos, má formação, por exemplo, e uso de medicação. Então, agora vamos passar para a segunda parte do seminário, onde nós vamos falar sobre os exames clínicos que vão detectar, que vão diagnosticar esses problemas auditivos, também quem pode usar essas próteses, esses aparelhos auditivos, entre outras ferramentas. Hoje vamos apresentar os aspectos fisiológicos e clínicos da surdez. Exames de avaliação audiológica. Os exames permitem diagnosticar e tratar precocemente problemas do ouvido, e cada exame audiológico realizado pelo médico ou fonoaudiólogo possui um propósito e podem se complementar quando necessário para o diagnóstico adequado. A audiometria avalia qual a menor intensidade em que a pessoa é capaz de ouvir tons puros e a capacidade da pessoa de perceber e reconhecer os sons da fala. Quanto menor a intensidade necessária para que a pessoa ouça o som, melhor sua capacidade auditiva. Por meio deste é possível saber o grau e o tipo da perda auditiva de um indivíduo. Depende das ações realizadas pelo paciente, sendo considerado, portanto, um exame subjetivo. Impedanciometria avalia as condições da orelha média, verificando o funcionamento do tímpano, da cadeia de ossículos e da tuba auditiva. É chamado de impedanciometria, e também é realizada a pesquisa do reflexo estapediano, uma contração do músculo estapédio, localizado na orelha média, induzido por um som intenso. Potencial evocado auditivo do tronco encefálico. É o exame que avalia a integridade da via auditiva, desde o nervo auditivo até o cérebro pelo nervo auditivo e tronco cerebral. PEACT mede os sinais elétricos deste caminho do som. É indicado para avaliar a capacidade auditiva, principalmente quando a audiometria não é possível ou apresenta resultado não conclusivo, e verifica a integridade e funcionamento do nervo auditivo. Teste de emissões otoacústicas. As emissões otoacústicas foram descritas como a liberação de energia sonora produzida na cóclea, que se propaga pela orelha média até o meato acústico externo. Pela primeira vez por David Kemp em 1978, essa energia sonora pode ser evocada por diferentes estímulos sonoros e ser medida por sonda colocada no meato acústico externo, que é o canal auditivo externo, nos testes de emissões otoacústicas. Tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva é uma área do conhecimento de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. O mais antigo produto da tecnologia assistiva para os surdos são os aparelhos de amplificação sonora, como os chifres de animais, folhas de plantas, objetos de bronze com o formato de corneta, utilizados desde a pré-história com o objetivo de ajudar na amplificação sonora e minimizar as perdas auditivas. Com o desenvolvimento científico e tecnológico, pôde-se utilizar os de recursos mais sofisticados, dando origem ao que hoje conhecemos como próteses auditivas. Hoje em dia utilizamos diversos produtos
como aparelhos de amplificação sonora individual, sinalizadores domésticos de som, campainha, telefone, despertador, aparelhos FM para captação de voz em ambientes com interferências acústicas, sala de aulas, implante coclear, softwares para reabilitação de fala, telefones para surdos, escrita e videofone. É importante frisar que notebooks, tablets e celulares que permitem o acesso às centrais de intermediação telefônica, surdo ouvinte, escrita, fala, libras, as mensagens escritas via celular, SMS, Skype, YouTube, Orkut e outros recursos de comunicação via internet. Metodologias, estratégias e práticas. Algumas das metodologias, estratégias e práticas utilizadas são adaptações do meio ambiente, usando escritas, recursos visuais, entre outros, a difusão da Libras para a sociedade, como a formação de professores surdos e ouvintes de Libras, recursos e serviços, fonoaudiologia, leitura labial, intérpretes de Libras, closed caption, legenda oculta, centrais de intermediação telefônica surdo-ouvinte, mensagens escritas via celular, MSN, Skype, YouTube, Orkut, Facebook, Instagram. Próteses e órteses auditivas. As órteses, elas são os aparelhos de uso provisório que ela permite alinhar, corrigir ou regular uma parte do corpo. Elas auxiliam nas funções de um membro órgão, então, um tecido para evitar a deformidade e compensar as insuficiências funcionais que foram causadas por acidentes ou problemas de saúde. Um exemplo de órteses são os aparelhos auditivos comuns utilizados atualmente. As próteses, elas já são aparelhos que desempenham uma função semelhante ao membro, ou seja, ao ouvido. Elas são peças artificiais que elas são como substitutas para o órgão, tecido, articulações do corpo que não funcionam como deviam. Um exemplo é a prótese de condução óssea. Agora vou falar um pouco sobre o implante coclear. O que é o implante coclear? O implante coclear ele é conhecido popularmente como um ouvido biônico. Por quê? Porque ele é um dispositivo eletrônico que tem o objetivo de substituir as funções das células do ouvido interno da pessoa que possui surdez profunda, melhor dizendo. E que não são beneficiados pelo uso do aparelho auditivo, ou seja, o aparelho auditivo ele não funciona para a pessoa com uma surdez muito profunda. Então, como o aparelho auditivo não funciona, aí é optado por fazer o implante coclear. Ele é um aparelho que ele é implantado cirurgicamente na orelha e que tem a função de estimular o nervo auditivo e recriar as sensações sonoras. Como que ele funciona? Ele capta o som e transmite ao processador da fala, que analisa os sinais sonoros e os codifica por impulsos elétricos. Eles são transmitidos através de uma antena. De lá dessa antena, os sinais conduzidos através dele são através da pele, por meio de radiofrequência, e chega
até o receptor interno. O chip do receptor, ele converte os códigos em sinais eletrônicos e libera os impulsos eletrônicos para os elétrodos intracocleares, que estimulam diretamente as fibras do nervo auditivo. O estímulo, ele é percebido através do cérebro de quem usa o implante, como som. Com isso, os pacientes podem recuperar parte da sua audição. Mas agora, como que esse aparelho coclear ele surgiu? Pois bem, começou quando um italiano que ele se chamava Alessandro Volta. Ele foi bastante conhecido principalmente por inventar a primeira pilha elétrica. Nos anos de 1800, ele colocou o próprio ouvido em umas placas de metal e criou, entre elas, uma corrente de 50 volts. O experimento não deu muito certo e ele acabou desanimando. Mas ele relatou que ouviu um ruído parecido como uma água fervente, que cessou assim quando ele desligou a corrente. Aí, nos anos que foram passando, outros cientistas tentaram repetir o trabalho dele. Aí foi notado que, conforme a alteração da fonte de estimulação e a volta de estímulos, sensações diferentes eram provocadas. Por exemplo, 50 anos após o primeiro experimento, um francês, ele repetiu o experimento do Alessandro Volta, mas só que ele utilizou corrente alternada. Aí ele descreveu que o som resultado era como de um inseto encurralado entre uma vidraça e uma cortina. E depois de um longo período sem experimento nenhum, o tema ele foi ressurgido em 1930, com o psicólogo Glenn Weaver e Charles Bray. Eles descobriram que o nosso ouvido ele é capaz de gerar estímulos elétricos como uma resposta a uma estimulação auditiva. 6 anos depois, os russos Gerson e Volkov concluíram que a cóclea que era o órgão responsável por captação dos sons. Aí, com isso, eles conseguiram determinar que os próximos experimentos deveriam ser aplicados diretamente para a cóclea, para um sucesso maior. Aí foi só no dia 25 de fevereiro de 1957 que foi relatada a primeira experiência entre a estimulação do nervo auditivo através de inserção de um elétrodo no ouvido de uma pessoa surda. O responsável pelo feito foi o francês André Diurno. O paciente implantado ele conseguiu reconhecer palavras simples e percebia que o ritmo da fala e disse que o implante ajudava na leitura labial. Um detalhe muito interessante é que Diurno ele acreditava que suas descobertas eram benefícios para a humanidade. Assim, ele recusou a sua invenção e a vender as patentes para empresas comerciais. Aí, com o sucesso de Diurno, outros pesquisadores eles decidiram dedicar os estudos e desenvolvimento do implante coclear. Aí, na década de 60, esses primeiros equipamentos, eles eram bem simples, foram chamados de monocanais. Eles produziam estímulos através de um único elétrodo que emitia uma descarga elétrica que os tornava o paciente capaz de perceber os sons da fala. Não eram suficientes para o deficiente auditivo conseguir discriminar as palavras e entender o que era dito. Aí, foi na década de 80 que o implante coclear ganhou eficiência e se tornou parecido com o que temos hoje. E com o surgimento dos implantes multicanais, que permitiam que uma experiência dos sons muito melhor. O implante coclear ele se popularizou e se expandiu. Estes implantes estimulavam diferentes regiões da cóclea
e conforme a região estimulada, diferentes sensações de frequência eram produzidas. Aqui no Brasil, o primeiro implante coclear ele foi realizado em 1990 no Centrinho de Bauru. Atualmente nós temos aproximadamente 7.000 implantados no Brasil, número que cresce a cada dia e tende a crescer ainda mais até hoje. Um dos principais vantagens do implante coclear é a melhora dos níveis de audição, contribui para o desenvolvimento da fala, da linguagem, compatíveis com a idade, e melhora também a autoconfiança dos pacientes e favorece um melhor relacionamento de comunicação entre amigos, familiares, colegas, e facilita na convivência da sociedade em geral. Quem pode se beneficiar pelo uso do implante? O dispositivo é indicado com pacientes de surdez sensorial e bilateral, que não tiveram respostas satisfatórias com o uso de próteses auditivas convencionais, como foi dito anteriormente, para pacientes que não tiveram um bom resultado, que não teve nenhum resultado satisfatório com o uso normal dos outros aparelhos auditivos. E quanto ao assunto é implante coclear, o tempo de surdez também é um fator muito importante. Quanto mais o paciente ele fica sem escutar, mais difícil será a sua reabilitação. Agora eu vou mostrar aqui uma foto de como é o implante coclear. Na foto aqui atrás, é possível ver como que é um implante coclear. Ele é posto atrás da orelha, com um ligamento que vai direto ao cérebro. Isso é um implante coclear. Processamento cognitivo e a linguagem humana. A cognição pode ser definida como um processo de aquisição de conhecimento que tem como material a informação do meio em que vivemos e o que já está registrado na nossa memória. Este processo envolve percepção, atenção, memória e ação, e nem sempre acontece de forma consciente. Mais do que simplesmente a aquisição de conhecimento, é um processo de conversão de tudo que é captado pelo aprendiz de acordo com sua identidade e suas experiências. A aprendizagem, por sua vez, é vista como um processo consciente que envolve a capacidade de reconhecer e explicar essas regras e ocorre geralmente em situação formal de ensino. Segundo Gonzalez, 1994, a aquisição pode ser compreendida como saber usar a língua e a aprendizagem como saber sobre a língua.